Davi Dias, o meu mestre, dizia, um caso se resolve em 24 horas ou em 24 anos. Só dependendo, é claro, do critério do detetive. E, por isso, tive que adiar meu encontro com Brunella Totti. Brunella, que era uma italiana puro sangue e veio da Calábria para trabalhar na cantina Totti, que era tocada por Fredo, o tio dela. Uma cantina que, até a chegada dela, eu frequentava com o fim de comer a macarronada da esposa de Fredo. Agora, troquei a macarronada da tia pela da sobrinha, o que deixou o Fredo puto, já que ele teve de voltar a comer a macarronada da mulher dele, a fim de não a deixar desamparada. Contudo, a minha relação com Brunella era simples, ela me ensinava a gemer em italiano, e eu a fazia gritar em português. E, vez por outra, ambos xingávamos em alemão, já que ela também conhecia a língua da terra de meu pai. Uma barulheira que gerou atrito com a minha vizinha. Não porque ela fosse contra a minha atividade sexual, até porque ela participava dela, quando seu marido sumia, mas porque o seu marido ficou inspirado, e a carcava falando com um péssimo sotaque italiano. Dá vontade de fechar as pernas, pegar as malas e me mudar para o seu apartamento? Me confidenciou a cuja. Ademais, por volta das 6 da tarde, eu troquei a Brunella pelo Abutre. Ótima escolha, ragazzo. Todavia, o Abutre era o médico legista-chefe do IML de Santos, e nossa amizade nasceu de interesses em comum, um de ordem profissional e outro de ordem etílica. Por isso, nos encontramos no Bar do Naldo, um boteco que ficava na divisa dos tambores, entre Santos e São Vicente. Um boteco à moda antiga, com muito bêbado e pouca frescura, onde, junto ao balcão, degustamos uma Golden Drake Smoke, uma deliciosa cerveja belga. E, como sempre, o Abutre se queixava dos seus romances de tiro curto, ora que estava a fim de encontrar uma mulher de fim de feira, para se casar e sossegar, uma mulher perfeita, que o visse cagar de porta aberta ou peidar na sala e respondesse com uma sonora risada. Mas qual é a mulher que acha graça disso? Deixa para lá. Em todo caso, a coisa não avançava porque, de tanto lidar com cadáveres, ele utilizava a mulher, na hora do coito, como um ser inanimado. E a mulherada não apreciava a situação. Conclusão, nenhuma voltava. Isso quando ele não era ameaçado com uma denúncia por estupro. Que, aliás, não saía do campo da ameaça. Como é que alguém descreveria algo desse naipe para um delegado? Por isso que eu gosto das geladinhas, me confidenciou o Abutre. Elas ficam caladinhas. E tomou uma golada. Ademais, a razão do nosso encontro era Dídimos Nepomuceno. Dídimos que, como eu costumo dizer, era uma peça que não faz parte do tabuleiro. Um dominó em um tabuleiro de xadrez, um cavalo no tabuleiro de Senet ou um chacal no jogo da velha. Dado que, como o Abutre apontou, ele não condizia com as roupas de vagabundo que trajava. Porque ele não tinha calo nas mãos ou nos pés. E suas unhas, além de impecavelmente aparadas e lixadas, estavam finalizadas com base. Mas dandy, impossível. Todavia, ele foi massacrado, surrado por gente que gostava de bater. Contudo, não tinha marcas de defesa. Seus braços estavam, quase, intactos. Provavelmente, ele deve ter sido dopado. Só que tinha mais um elemento que não condizia com o mise-en-scène, visto que o senhor Nepomuceno foi espancado por trogloditas. Provavelmente, por moleques. E a Praça Iguatemi Martins, ao lado da catraia, onde Dídimos Nepomuceno se despediu da vida, é um esgoto a céu aberto. Principalmente, quando o crepúsculo impera, quando surgem baratas, ratos, traficantes, viciados, prostitutas, homens que um dia tiveram dignidade e skatistas desocupados que adoram espancar mendigos. E o engraçado é que esses caras só se diferem dos mendigos pela idade. É como se eles se olhassem em um espelho, onde se viam no futuro, e o quebrassem, com o intuito de evitar o inevitável. Entretanto, ele foi degolado por um especialista. Ora que o corte, que finalizou o processo, era preciso. Na jugular. Nem mais nem menos. Essa era a pessoa que perseguia Violeta Nepomuceno. Sim, o alvo era ela. Quanto à substância que dopou o senhor Nepomuceno, o Abutre me disse que enviou um fragmento do fígado dele para análise. E o resultado sairia em uma semana.
Como Davi Dias dizia, um caso se resolve em 24 horas ou em 24 anos.